aquilo que a gente combinamos, né? Espero que o áudio esteja bem também aí, tudo esteja de muita qualidade para que vocês ouçam com muita atenção. Bom, faz quanto tempo que eu não ensino, né? Venho orando com vocês já fazem mais de 5 dias, nas orações maravilhosas dos dias 22. E eu espero que vocês agora, pelo ponto apartamento de Deus e pela revelação do Espírito Santo, vocês possam receber, meus irmãos, essa sentença que há de vir sobre a terra. Bom, quero deixar bem claro que tudo aqui foi revelado pelo Espírito, embora seja a gente vai fazer um react esse, dos vídeos do nosso irmão Tiago Lima e trazer para vocês o que significa o anticristo, quando ele vai nascer e por que eu coloquei no vídeo que ele vai nascer dia 30 de outubro. Eu acredito que vocês vão se impressionar do que vai ser falado, do que vai ser descrito nessa mensagem aqui. Irmãos, nós estamos vivenciando os últimos minutos. A Terra está vivendo as últimas horas. É o último comportamento do ser humano. Os dias são maus e dias difíceis também. Então, é claro que existe, antes dessa grande concentração do anticristo reinar na Terra, essa grande ascensão do anticristo, tinha que ter alguns sinais, né? Sinais esses que dariam, né, essa ascensão, ou esse poderio para que o anticristo reinasse. Irmãos, eu quero deixar bem claro aos irmãos que o que é o anticristo? A Bíblia fala de dois seres, né, de duas ações do anticristo. Primeiro, a Bíblia diz que mentiroso será aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse é o anticristo. Então, negar que Jesus é o Cristo, isso se torna-se anticristo. Então, quantos anticristos que não tem na Terra? Então, tem muitos anticristos na Terra. Então, essa é a diferença em relação a esse nome, anticristo. Mas aqui o apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim, ó, não deixe que ninguém quis engane de modo algum, antes daquele dia virá apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Ele fala assim, ó, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, aqui começa uma história de uma autorgata muito séria sobre a ascensão do anticristo. Ele sentando no trono que é de Deus, no lugar do Filho Jesus Cristo. Certo? Nós vamos ver um vídeo agora, muito interessante. Eu queria que todos vocês analisassem esse vídeo e ver, meus irmãos, como é interessante essas deformações. Eu sei que muita gente está brabo aí porque não recebeu notificação. Irmãos, é simples. Tem que sempre comentar no canal. Sempre tem que dar o seu like. Senão o YouTube entende que você não participa. Tá certo? Ah, não recebi notificação. Infelizmente. Né? Falei de fazer 10 horas, mas tem que participar. Tem que participar. Ah, não, like faz falta, compartilhamento, comentário faz falta. Então, faz muita falta. Tem que compartilhar, por isso que não recebe notificação. Então, vocês, quando eu falo, vocês compartilhem, comentem, vocês não fazem, então eu não tenho culpa disso. Tá certo? Então, qual que é o sinal da aparição do anticristo? Um dos sinais, a apostasia. O que é apostasia? Apostas. Aqueles que pregavam uma coisa e estão vivendo outra. Né? Não estou dizendo quem caiu não, meus irmãos, como eu caí, fui para o mundo há um ano atrás. Não, estou dizendo isso não. Estou dizendo quem está na igreja. Quem está dentro da igreja está despregando aquilo que um dia foi pregado. Tá? Não estou falando de uma pessoa que cai no pecado não, que já larga Jesus não. Estou falando de quem está na igreja. Quem está firme com Deus e acha que está desenrolando um fruto de justiça, mas não está. Bom, então, o anticristo, né, que a Bíblia fala assim que é possível até enganar os eleitos. Esse anticristo, ele está já para a sua ascensão. A palavra de Deus diz bem claramente, diz a Bíblia Sagrada, diz que a terra já está sentindo dores de parto. Então, as dores de parto se refletem no quê? No tempo da ascensão do anticristo. Vamos passar um pouquinho do vídeo do Tiago Lima e nós vamos entender um pouquinho. Um vídeo que ele fez, que eu achei muito interessante. Eu queria soltar para vocês. Vamos ver se aqui dá para soltar para vocês aqui. Vamos lá. Eu acho que era melhor eu aqui colocar esse.
Isso. Fala aí, pessoal, sou o Thiago Lima, estou começando mais um vídeo aqui nesse canal. Anitta anuncia o nascimento do anticristo. E o pior é que ela se coloca como a mãe de todas essas abominações. Parece uma brincadeira, uma jogada de marketing, mas existe uma mensagem sombria, satânica e apocalíptica por trás de tudo isso, pois Anitta hoje, com, por exemplo, mais de 60 milhões de seguidores apenas no Instagram, é uma das maiores representantes da indústria musical, não só deles, mas também de uma sociedade discreta, ou uma sociedade secreta que eu costumo falar bastante nesse canal, que é a própria maçonaria. Ela é a porta-voz daquilo que o sistema quer que nós, as pessoas, a população, saibamos sobre as informações que querem que entrem na nossa cabeça, ou pelo menos na cabeça da população, na cabeça do gado, entre aspas, que consome esse tipo de conteúdo. E a maioria deles, desculpe dizer, são pessoas completamente alienadas. Eu vou te mostrar na prática toda essa abominação que estão anunciando para agora, o dia 30 de outubro, e eu quero que você tenha os seus olhos abertos para tudo isso, pois é uma data realmente significativa. Tá certo. Ele disse que é uma data significativa. Por né? Se você pegar ali, quando ele mostra a imagem do ultrassom, você verá que é 30 de outubro. Está, e o título da música que foi feito, esse clipe, essa música chama-se São Paulo. O que significa São Paulo? Apóstolo Paulo. Então é uma afronta a um discípulo, ou seja, a um apóstolo. E por que isso? Porque Paulo foi o primeiro a desmascarar o anticristo. Paulo é um dos que mais falam sobre o anticristo e também do arrebatamento da igreja. Paulo ele fala assim, ó, lá em 2 Tessalonicenses 22, 8, 10. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Então haverá uma guerra entre o anticristo e Deus e ele será executado. Aí Paulo está alertando todos nós, dizendo, ó, então por isso que esse clipe que ela fez, essa questão da barriga, chama-se São Paulo, a música, Luciano, chama São Paulo. Então, é uma afronta ao apóstolo Paulo. Aí você me pega, vamos lá que a gente vai continuar aqui, continuar com o Thiago Lima aqui, peraí, a gente vai continuar aqui com o Thiago Lima. E aí daqui a pouco nós vamos entender o caso. Calma que eu vou estar explicando para vocês passo a passo, vamos lá? Na tela nós temos um Instagram de Anitta, que é considerada hoje uma celebridade para aquelas pessoas que muitas das vezes não têm noção alguma de como o sistema funciona. Ela, por exemplo, impulsionada por instituições e sociedades discretas, que na verdade são secretas, como a própria maçonaria, e eu digo isso porque essas imagens que você está vendo aí mostram ela fazendo gestos, trazendo símbolos, mensagens ocultas que fazem referência a esses caras, colocando de forma subliminar toda a simbologia na mente das pessoas que a seguem. O Instagram dela, por exemplo, tem mais de 60 milhões de seguidores, né? 64,6 milhões de seguidores. E nos últimos dias, ela tem feito algumas postagens realmente estranhas, como por exemplo, essa que você está vendo aí. Nós, antes de clicarmos aqui, essa imagem que ela postou tem 1,6 milhões de curtidas, 1,6 mil comentários. E os comentários são aleatórios, né? A gente vê que são pessoas que não têm noção nenhuma do que está acontecendo. Aqui ela publica uma imagem onde tem uma barriga de grávida. Particularmente eu acho que isso aqui é uma barriga realmente feia, estranha, não é uma barriga de uma mulher grávida mesmo, bonita. Ela está para frente, sei lá, não estou julgando, mas obviamente uma imagem falsa, que ela está com uma máscara sombria, algo que faz com que ela possa, né, receber ali as informações, e na mão, se nós aproximarmos essa imagem, vemos que mais uma vez ela tem a cruz de Malta. Óbvio, isso daqui é uma montagem, né, uma imagem fake dela dizendo que estaria anunciando uma gravidez. E ela diz assim: era para manter em segredo. A cruz de Malta vai fazer com que nós
observemos um vídeo que eu fiz aqui há mais ou menos um mês, 2 meses atrás, quando ela e o The Weeknd fizeram um show juntos para mostrar algo que a maioria das pessoas não mostraram. Uma mensagem que a própria indústria da música estaria passando e que fazia referência completa ao Apocalipse. Anitta, vestida ali de vermelho, vestida de púrpura, representando a mãe das abominações, a grande prostituta do livro de Apocalipse, e o próprio The Weeknd vestido como se fosse, de certa forma ali, o falso profeta, fazendo uma menção completa. Então, veja bem, o que acontece? Nesse show, que foram feitos dois, que até eu tenho um clipe chamado São Paulo, a gente começa a ver duas linhagens. Por que se refere ao dia 30 de outubro? Lá, ele define que 30 de outubro... Então, o Thiago Lima ele não conseguiu entender isso. E eu, orando a Deus essa tarde, Deus me mostrou, Deus falou assim, vai lá e procura no Google o que significa dia 30 de outubro. Se você pegar dia 30 de outubro, sabe o que significa o dia 30 de outubro? Dia dos comerciários. Dia dos comerciantes. Então, olha para você ver como é interessante que o anticristo vai reinar na onde? Na moeda. Então, começa do dia 30 de outubro o nascimento do anticristo. Começa dia 30 de outubro o nascimento de um novo comércio, de uma nova moeda. Então, nesse dia 30 de outubro, né, iniciou-se algo muito forte, tá? Muito forte. Então, o Espírito Santo falou, ó, vai lá e eu vou mostrar para vocês o que é dia 30 de outubro. Quando eu puxei, o Espírito Santo falou, aqui, ó, olha o que é isso. Quando eu olhei, Luciano, eu vi 30 de outubro, dia dos comerciantes. Aí Jesus falou comigo assim, ó, este é o lema do comércio. Ou seja, quando o anticristo se levantar, ele vai agir no comércio, em uma só moeda. E se você pegar e ver aquela máscara e aquela ligação que a Anitta tem, você vai falar assim, o que significa aquela máscara? A máscara do anticristo. Ou seja, Cristo tem a sua face dourada, uma máscara para baixo e para cima, se comportando como se fosse atrás de uma cortina, e aquilo, né, como se fosse a ligação entre o anticristo e a comunicação. Ou seja, através de todos os meios de comunicação, ele vai ganhar força, ele vai ganhar o poder. Se você pegar o clipe São Paulo, a barriga dela, Luciana, começa a mexer, começa a falar. Significa o quê? A ascensão desde o ventre. Então, é muito sério, se você for analisar bem, essa ascensão do anticristo. Então, dia 30 de outubro marca o dia dos comerciários. São Paulo, que é, né, a capital, mas aqui ele refere muito mais sobre o apóstolo Paulo do que São Paulo, que é o São Paulo falado na Igreja Católica, que ele que entorgou, ou seja, ele que bateu de frente com este dia, dessa hora, desse homem que seria levantado pelas mãos de Satanás, a trindade profana. Então, o que está acontecendo através dessa ultrassom? Você pode ver que ela tira um ultrassom de um demônio, que eu acho que vocês viram ali, né, um rabinho assim, e é o ultrassom do filho dela. Então, ou seja, ela está gerando o parto de um demônio. Então, o que acontece? O que significa isso? Como vocês viram no show, ela se coloca como a grande prostituta, a rainha das abominações. O que se refere a isso? A grande Babilônia. E aí, a grande Babilônia, ela se deitou com o quê? Com os prazeres dessa terra dado ao diabo. Então, Satanás e a prostituta de escarlate têm um filho. Olha só. Ele se relaciona os prazeres com esse espírito. Então eles relacionam, então eles vêm a ter um filho. Quando eles têm esse filho, chama-se o anticristo, aquele que vai reinar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, é essa a questão. Então, por isso que esse nascimento, dia 30 de outubro, bate o tempo dos comerciários, que é o comércio, que é e também essa ligação entre a tecnologia. Ou seja, está amarrado, você pode ver que ela está com, você vai ver aqui, ó, aleluia, glória a Deus. Ela está com, vocês viram aqui, ó, essa imagem, ela está aqui com a máscara e aqui uma ligação, tipo tirando selfie. Ou seja, o anticristo mascarado vai estar reunindo todos e também prendendo na comunicação, na tecnologia. E isso é o que se refere, meus irmãos, a um seguinte passo. Muitos vão enganar muitos.
porque é na tecnologia que ele vai chegar, ou seja, amarrado as pessoas de uma forma agressiva. Lembrando também que dia 30 de outubro nasce uma nova era, então está chegando o anticristo, é um dos sinais, 30/10 é um dos sinais. Se você pegar 30/10, Luciano, e fazer 30 mais 10, a gente tem o 40. E o 40 é o que é o 40? O 40 é 40 anos de peregrinação no deserto. 40 é 40 dias de Moisés no monte. O 40 representa muito nesse mundo espiritual. O 40. 40 dias de jejum que Jesus passou no deserto. Né? A Bíblia diz que então, esse número 40, 30/10, ele traz uma ascensão, algo muito forte no mundo espiritual, no plano espiritual, porque não existe mundo espiritual, existe o plano. Né? Mundo espiritual não existe, o mundo é físico, não existe mundo espiritual, é plano espiritual. A gente erra muito nisso. Então, essas quarentenas de dias, essas quarentenas, ela simboliza um novo tempo, ou tanto de sofrimento, ou tanto de lamentação. Então, o que está acontecendo? O anticristo está chegando. É tempo de a igreja acordar e lembramos também que essa ascensão da Anitta trazer para todos é porque ela tem o público em suas mãos. É a inscritos no Instagram no mundo. Então, são mais de 50 milhões de pessoas. Então, você imagina quantas pessoas ela não pode ter na mão dela, né? Então, o que acontece? A Bíblia diz em 1 João 2,18: Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era nosso, pois se fosse nosso, ficariam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era nosso. Então, é muito sério essa questão desse nascimento, dessa nova era, desse novo momento. Acredito que em 2025 já começa já a grande alusão do anticristo, uma nova ordem mundial, né? É onde terá paz em Israel e haverá paz e segurança, e aí virá o fim, entende? Quando Israel receber a paz, aí virá o fim. Amém, meus irmãos? Então estamos aqui sendo rápido, bem breve. Dia 12/22 a gente vai estar em oração com vocês. Então, comentem, dá o like, compartilhe esse vídeo. Cuidado, meus irmãos, os sinais estão aí. São sinais em todo o tempo, no céu, na terra, embaixo da terra, com magma, com terremotos, com, sabe, pastores. Hoje, infelizmente, estava vendo um bispo hoje, né? Não vou falar não, é um bispo Geraldo lá. Eu estava vendo hoje um live dele e me chamou de bosta. Você é um bosta. Então eu imagino como o amor das pessoas estão se perdendo, né? Como as pessoas estão deixando. Na hora que eu liguei, o Luciano olhou para mim e falei: pô, Luciano, se eu não tivesse Jesus na minha vida, eu não ia superar. Então isso são os sinais do fim. Os pastores estão um gladiando o outro, rebentando, xingando, mas orar, chorar, ninguém quer. Ninguém quer pagar o preço pelo seu irmão, ninguém quer chorar pelo seu irmão, ninguém quer se lamentar pelo seu irmão, ninguém quer fazer uma campanha para que Deus levante o seu irmão. Mas sim, bosta, noia. Então nós estamos no fim dos tempos. Amém, meus irmãos? Nós estamos no fim dos tempos mesmo. E não tem como escapar esse fim. Esse fim está aí. Né? Imagina um pastor chamar o outro de bosta, né? Um bispo chamar o outro de bosta. Imagina você pegar, né, e ver um outro chamando noia, e assim vai. Então você vê que realmente é o fim dos tempos. O fim dos tempos começa ali. Começa ali. Tá certo? Então, o fim dos tempos começa aí. Quando a gente não tem mais essa estrutura, quando a gente não tem mais esse amor, esse carinho dos irmãos, a união dos irmãos, né? Então está sendo muito tenebroso esses últimos dias, né? O pastor chegar e na delegacia querer prender outro pastor, né, Luciano? Nós estamos vivendo os últimos dias, a última hora. Irmãos, o que aconteceu comigo há 1 ano atrás, aí, quando eu estava caído lá, muitas pessoas falam, mas eles acham que é os dias de hoje. Eles acham que hoje eu estou usando droga e fazendo a obra, porque eles estão incitando o ódio nas pessoas. E olha, o que vem aqui de mensagem para mim, falar sobre, né, eu tenho que engolir seco, né? Então, o ódio que está acontecendo comigo é sinais do fim. Odiaram uns aos outros, traíram uns aos outros. Então, um bispo, né, Paulo Gerald, um bispo como o senhor, que fala que tem experiência no mundo espiritual, não pode chamar uma alma de bosta, uma alma de lixo. Alma, eu sou uma alma independente. Se eu errei, você erra, todos nós erramos, mas chamar de bosta, que você é um bosta, eu acho que isso fica muito triste para o céu. Segundo o que a Bíblia diz na palavra de Deus,
que amai uns aos outros, assim como vos amei. A palavra de Deus é bem clara dizendo que sem amor não podemos agradar a Deus, porque Deus é amor, né? Então, tomar muito cuidado, meus irmãos, desses bispos de hoje, desses falando, eu faço, o que está nele é o diabo, ou esse cara é um... Irmãos, é simples, é só vir aqui orar pela minha cabeça e eu manifestar, né? É simples. Não ficam na internet, venham que eu estou apto para que vocês orem por mim. Vamos ver quem cai, é capaz de vocês caírem, e eu não, eu ficar de pé. O corpo espelha aquilo que está rejeitando, assim também é Deus espirrando vocês, né, e reprovando a atitude de cada um de vocês. Tá bom? Então, meus irmãos, eu preciso de oração. Eu não preciso alguém chegar aqui e dizer assim, você é um bosta, você é um nóia, como dizem por aí. Mas sou nóia. Eu era um nóia, hoje eu não sou mais. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Porque a Bíblia diz que Deus vai tratar juízo todas as coisas. Então, se você não pedir perdão para mim, Deus também não te perdoa. Então, tomar cuidado, meus irmãos. Chamar as pessoas dependente, nóia, bosta. Bosta é desprevível, né? Desprezível, né? Cheira mal, desprezível. De forma nenhuma. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos o sangue de Cristo. Não tem ninguém maior que o outro. E então, tomar muito cuidado, né? A falta de respeito, a falta de amor pela minha vida, porque se eu morrer amanhã, se imagina se eu se mato por causa de uma palavra dessa. Você paga por uma alma. Então, eu sou uma alma e mereço respeito, assim como todos nós precisamos de amor. Então, o que está acontecendo? Por que o anticristo está vindo? Por causa dessa falta de amor. Muitos estão negando a Cristo e esse se torna anticristo, porque negar a Cristo é negar o amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ele não amou só o seu, o bispo Paulo Geraldo. Ele não amou só você. Como o senhor disse que chegou em Minas Gerais e olhou que eu não tinha Deus, por que não colocou a mão na minha cabeça? Hein, Luciano? A pessoa falou assim que chegou em Minas Gerais, viu o Espírito Santo falou assim, eu vi que eu não tinha Espírito Santo. E ficou 3 dias em casa. Por que não expulsou? Não tem sentido isso. Não tem sentido. Eu, se eu tiver perto de uma pessoa e eu vejo que ela tem outro espírito, eu na hora falo, sabe, manifesta agora. Desmascararia eu ali. Então, vamos nos amar. Sabe, a Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. Então, a falta de amor, o Luciano viu na hora que eu estava vendo a live. Então, meus irmãos, isso é o anticristo. O anticristo é o quê? Aquele que deixa de amar. Vocês estão levando muita religião a sério, como uma religião, e vai estar faltando amor em vocês. Está faltando sinceridade, está falando, pô, meu Deus do céu, ô Jesus, o meu irmão Júlio César está lá, né? Sofreu, ó. Olha. Um homem, Senhor Jesus, que o Senhor ganhou muita das almas, por que pega uma comitiva, gente, amanhã nós vamos lá em São Paulo. Nós vamos mandar um e-mail para o pastor Júlio, nós vamos lá ajudar esse irmão. Esse é o correto, né? Mas quem que faz? Quem que faz isso? Né? Então, é um bispo que não é bispo. Então, você não pode ser bispo, porque bispo tem que ser irrepreensível, você está sendo repreensível. Então, você não pode ser bispo, tá bom? É uma vergonha, é uma falta de amor que a igreja está vivendo nos dias de hoje. É uma falta de amor, irmão, falta de caráter, falta de amor. Você está entendendo? Falta de amor. Porque, mesmo quando eu estava no mundo lá, ninguém fazia live. Ninguém falava de mim. Mas depois que eu voltei, e Deus está me usando 3 vezes mais, então todo mundo querendo me fazer eu parar, mas não vai conseguir. Amém? Então é isso, irmãos. Anticristo é todo aquele que rejeita o amor de Deus e também não dá amor e nem tampouco respeita o seu sentimento. Tá certo? Então tem que amar. E lembrando, meus irmãos, que você tem aí 30 de outubro. Então será que agora o anticristo nasceu agora? Não, foi uma alusão de um sacrifício. Né? Então foi um sacrifício muito marcante. Se você for analisar bem, nós estamos nos dias finais, onde os sinais da volta de Jesus eram o quê? Maremotos, terremotos, filho contra pai, pai contra filho. E qual que é o sinal do anticristo? Apostasia. Então a apostasia é o quê? A falta de amor. Quando a pessoa está em cima do altar e está com raiva do seu irmão, isso é apostasia. Apostasia é quando você prega doutrina, prega isso, prega aquilo, mas não tem amor. Apostasia. Apostasia é aquilo que você está despregando, aquilo que você se afasta dos seus próprios ensinamentos que um dia você deu. Então, apostasia. Não estou falando daquele que caiu, estou falando daquele que está dentro da obra de Deus e não está cumprindo o próprio. Paulo diz: você diz que não furta e furtas, diz que não adultera e adulteras. É o que está acontecendo. Você está dizendo uma coisa que Jesus ama, que Deus ama, mas está xingando o irmão de bosta, de nóia, de lixo. Então, infelizmente, vocês não têm Deus.
e jamais vai conseguir encontrar esse Deus perfeito. Meus irmãos, espero que tenham gostado do ensino. Quem gostou, diga glória a Deus. Dia 2 e 22, na Missão National Melhor assim, nós estaremos com você na oração. Então, 2 e 22, a oração da revelação das causas impossíveis também vai ser uma bênção. Amém? Quem gostou, aleluia, quem gostou do ensino, muito obrigado pela oração de todos os irmãos, pelo carinho, pela dedicação que a gente está juntos aí. E vamos vencer o mundo, né? A Bíblia diz assim que nós vencemos de joelhos dobrados. E é orando, é buscando, é jejuando, que Deus dá a vitória, tá certo? Um grande abraço, um abraço a todos vocês aí, né? Um Deus abençoe a todos. Queria agradecer a Deus por mais um momento na sua presença e dando força para mim, eu cada dia levantar diante da sua presença. Um abraço a todos vocês. Um abraço para eles, Du. Abraço, igreja. Até a madrugada. Explosão Amém. de milagres. Explosão de milagre Eita, hoje. glória. Muitos anjos estão conosco, meus irmãos. Está sendo uma bênção. E Deus vai fazer a obra. Lembrando, não quero seu Pix, tá? Não é por Pix, é para ver vocês salvos e ser remidos. Então, se santifiquem, vigiem, orem todo o tempo, dentro e fora do tempo, oração. Fuja da aparência do mal, fuja da prostituição, da bebida, do álcool, do vício. Então, fazem de tudo para que vocês escapem da grande dia da ira de Deus, que vai ser tremendamente esticado na terra. Um abraço até 2h22. Comente aqui. Se não passar de 150 comentários, fica difícil, eu vou ficar triste. Comente e dê seu like, em nome de Jesus. Fica na paz, igreja. Então, olha só os sinais, hein? Acorde para os sinais. Até as 2h22, paz.